Criatividade sem limites, com Yara Capraro. Hoje eu tô fazendo uma casinha de passarinho porta-chaves. Aqui, ó. 2 peças. Tem a casinha e tem a cerquinha, onde tem os furinhos que vão, os ganchinhos para fazer o porta-chave. Então, eu tava lixando, porque eu passei o PVA branco como fundo aqui, passei só uma mão na casinha e passei 2 na cerquinha. Dá pra ver que o branco aqui da cerquinha tá bem mais branco. Então, eu passei 2 mãos de PVA branco aqui e uma aqui. Nessa aqui, eu dei uma lixada só pra tirar aquele áspero. Pode ver, ele até ficou um pouquinho marcado, que assim, ó, saiu um pouquinho a tinta. Então, eu dei uma lixadinha básica. E na cerquinha, eu vou dar uma lixada com uma lixa bem mais grossa, porque eu quero deixar ela mais rústica. Eu quero deixar ela assim desgastada, branca, mas desgastada. Então, essa pecinha é um porta-chaves de MDF. Então, primeira coisa, PVA branco, lixa, e agora que nós vamos continuar a técnica. Bom, na cerquinha, vamos preparar a primeira cerquinha, tá? Na cerquinha, você passa 2 mãos de PVA, deixa secar bem, aí usa uma lixa grossa, uma lixa tipo essa assim, ó. Essa aqui eu cortei em pedacinhos já, é a lixa 80, tá? Ela tem os grânulos assim bem maiores, olha, os grânulos dela. Então ela vai o quê? Ela vai deixar a marca, né, dos grânulos na minha peça. É isso mesmo que eu quero desgastar. Então apoie ela na mesa assim, desse jeito e, ó, força para você abrir mesmo, ficar parecendo a madeira. Desgaste os cantos, olha, até rasguei meu papel. Desgaste os cantos assim, ó. Deixa ela bem arranhada, bem arranhada. Você vai acabar tirando a tinta, né? Esse é o efeito que eu quero. Faça isso em toda ela. Deixa a marca mesmo. Ó. Aí tira o pozinho. Faça esses cantinhos ficarem à mostra, assim, parecendo a madeira mesmo. Ó. Lateral aqui também. Ó, embaixo eu nem pintei, aqui eu vou colar, não precisa passar tinta não. Só na fachada mesmo. Depois que você tirar bem assim, pode passar o pincelzinho para tirar o pó, reserva ela, deixa ela de ladinho e vamos começar pintando a casinha. Na casinha, como eu falei para você, só uma mão de PVA é o suficiente. Nós vamos fazer aqui uma patinazinha aguada com o PVA. Toda a casinha eu vou trabalhar com o PVA, tá? Tudo eu vou trabalhar com PVA. Então, para a parede, eu vou usar o caramelo, porque o caramelo fica parecendo madeira. Para o telhado, eu vou usar o PVA telha. E depois, para fazer o sombreado disso tudo, eu vou usar o PVA marrom café, tá? Então, começa assim, ó. Começa pela parede. Agite bem o PVA caramelo claro. Ó, pode colocar um pouquinho assim na tampinha, para você usar exatamente o que está na tampinha, ó. Aí você vai pegar um pincel mais largo, molha na água, tira excesso da água, pego a tinta, dou uma batidinha assim, pode usar um plástico, um pratinho, ó. E primeira coisa que eu vou fazer é pintar aqui, ó, a parede. Pode exagerar aqui assim, vazou um pouquinho, limpa na hora, tá? Fica mais fácil depois, ó. Coloca toda essa parte do telhado aqui, contornando o telhado. Aí, com bastante água na tinta, né? Porque agora aqui dá tempo de eu fazer isso aqui, ó. Vou puxar assim. Tira essa marca, trabalha assim com água, porque aí você tem chance de
trabalhar toda esta extensão aqui, toda a superfície da parede da casinha de uma vez só. Então, fazendo aqui uma pátina aguada, né? Ó, já pinta aqui o pauzinho, puleirinho. Vamos limpar antes que seque. Aí. Agora, antes que seque, você pode pegar um pincel de cerdas duras e puxar assim, ó, para dar aquele efeito riscadinho da pátina aguada. Pega bem lá rente ao telhado e puxa, deixa aparecer os risquinhos. Aí, ó. Por isso que você coloca água na tinta. Enquanto ela tá úmida, você tem chance de puxar, deixar ela bem rústica. E o interessante é que ela fica também assim, mais claro, né? O tom do caramelo fica mais suave, porque ele é diluído pela água. Aí, ó. Enquanto ele estiver molhado, você tem chance de ficar puxando. Daí depois vai pintar aqui dentro, aqui na janelinha da casa, aqui, todo esse redondinho. Ó, se ele vazar, antes que ele seque, dá aquela puxadinha assim. Aí. Ficou forte, vamos pôr uma gotinha de água e abrir aqui, ó. Até ele secar. Olha bem os cantinhos. Sempre tem um cantinho que escapa. Quando você vê, ele tá branco. E nas laterais aqui também, ó. Coloca água e puxa, dá uma aguadinha assim. Aqui também. Ó, a parte de trás eu nem pintei. Ela vai ficar na parede, né? Se quiser, você pode fazer a parte de trás igual. Mas aqui o que interessa mesmo é te mostrar a técnica. Esses detalhes depois você faz, tá bom? Ó, aqui embaixo também. Fica a mostra, né? Então você capricha aí nesses cantos. Pronto? Foram todos? Tá. Então, agora eu vou pintar o telhado. O telhado, vou passar o PVA telha. Direto, puro, sem água, sem nada. Aí eu não vou querer fazer a pátina, não. Deixa eu lavar esse pincel. Secar. Vamos lá. Ó. Pode usar um pincel menor, se você tiver dificuldade. Também dá. Aqui o mais largo vai mais rápido. Então, você vai passar duas demãos da tinta PVA telha para cobrir bonitinho o telhado aqui. A primeira mão, aplica, seca e depois a segunda, ó. Faz a voltinha, antes que ele seque já alise, estique bem ele. Pro lado de cá a mesma coisa. Todos esses cantinhos você pode retocar com um pincelzinho menor, tá? Olha, aqui. Essa tinta tem uma viscosidade muito bonita. Ela tem um brilho até quando ela tá molhada, né? Depois que ela seca, ela é fosca. Aí. Daí eu vou dar uma secada e passar mais uma mão.
Quando você tiver assim que consertar os cantinhos, use um pincel menorzinho para você poder fazer os detalhes assim. Às vezes fica algum cantinho que você não consegue entrar com um pincelzão, né? Então você trabalha com um pincelzinho menor e arremate os cantinhos. Ó, dei 2 demãos do PVA telha e tava arrumando aqui alguns cantinhos que sempre acaba, né, ficando. E esse arremate aqui é muito importante, ó, para ele ficar perfeitinho. Deixa secar e depois, com o passar do tempo, você vai percebendo assim, se tem algum cantinho que precisa dar um retoque. Bom, agora vamos fazer o sombreado na nossa casinha. Vamos sombrear com o PVA marrom café. Eu adoro marrom café. Marrom café é uma cor neutra. Ele não é um marrom muito vivo, ele é um marrom assim com um pouco de preto. Então ele dá um envelhecimento na pintura, dá um ar assim de pinturinha country. Então agita o marrom café. Nossa, tá bem fechado isso aqui. Quando acontecer isso, você pega uma lixinha, ó, põe assim e pronto, viu? Que fácil. Não precisa você sofrer. É só você pegar uma lixinha e... porque a mão escorrega, né, na tampinha. Então, vamos lá. Para fazer o sombreado, eu vou trabalhar com o pincel chanfrado, tá? Pode ser esse aqui, que é o 350M. Pode ser um tamanho um pouquinho maior. Eu gosto desse aqui, que esse é médio, né? Esse é um tamanho ideal. Bom, vou precisar daquele papelzinho. Você pode usar um paninho também, se você quiser, para tirar o excesso da água. E para você fazer o sombreado, molhar o pincel na água, molhar, tirar o excesso aqui no papelzinho, ó. Ajeita assim os pelinhos, arruma os pelinhos, faz com que eles fiquem tudo juntinho. Nunca faça isso assim, ó. Assim você vai abrindo, tá vendo? Abrindo os pelinhos do pincel. Sempre, isso aqui é importante, ó. Quando você faz assim, os pelinhos se juntam, tá? E aí tirou o excesso, pego a tinta só na pontinha. Cuidado quando você trabalhar com a cor escura, né? Porque a cor escura estressa mesmo, passa do ponto. Então, pouquinho. Quando você trabalhar com uma cor clara, pode exagerar. Mas o escuro, vá devagar com a dor aí. Vai devagar com a dor, que o santo é de barro. Isso é uma coisa antiga, né? Isso aí eu escutava muito quando eu era criança. Ninguém mais sabe o que é isso hoje em dia, né? São os ditados populares. Aqui. Vai sombreando aos pouquinhos, vai arrematando os cantinhos, dando aquela aparência de velho, ó. Tá vendo? Corrigindo, manchando, ó. Estica, vai e vem. Enquanto tiver aguinha, você pode trabalhar o pincelzinho aqui de lado. Olha, vai e vem, até você gostar. Muitas pessoas me falam, eu tenho dificuldade de fazer o sombreado. Falei, mas olha, é uma questão de prática, lógico, mas você tem que ver os pequenos macetes. Deitar o pincel assim, de lado, é importante, ó. Tá vendo? Quer ver? Eu vou fazer aqui no papel para você ver. Quer ver? Olha o efeito que ele dá. Apesar que esse papel é um pouco enrugadinho, mas dá para você sentir. Olha aqui, ó, ó, a água e a tinta. Então, isso, aqui na peça você não vai enxergar muito, mas a água tá lá, ó, a água tá lá. E é nessa água aqui, nessa umidade, que a tinta desliza, tá? Você não precisa ficar passando numa outra superfície várias vezes até você fazer o degradê no pincel. Você faz aqui mesmo, ó, com a aguinha no pincel, lá, ó, estica. Você pode deixar mais largo ou deixar mais estreito. Aí vai depender da sua habilidade, ó, sem medo, sem medo. Qualquer coisa é só passar o pano úmido, sai na hora, tá? No começo, quando você estiver treinando esse sombreado, você pode ter sempre ao lado o seu paninho úmido.
Qualquer coisa, socorro, o paninho resolve. Olha lá. Estica. Demos o contorno na casinha toda, tá vendo? Olha como ela fica com a aparência de envelhecida. Nesse pedaço aqui também, essa parte aqui é mais chatinha de fazer, porque ela é redonda. Então, você tem que trabalhar com bastante aguinha assim, ó. Que a aguinha dá chance de você fazer a curva. Olha aí. Você arruma de um lado, ela estraga do outro. Mas tudo é possível. Olha aqui. Com água, tira o excesso, estica. Tá vendo? Ó, fiz a curva. São pequenos detalhes que dão todo um toque especial ao trabalho. Isso aqui, na verdade mesmo, a gente está fazendo aqui uma pinturinha country. Simples. Bom, poderia sombrear mais, poderia sombrear todo o telhado, poderia fazer as tabuinhas aqui, fazer um monte de detalhes. Mas eu vou colocar mais coisa aqui, então vou parar por aqui, tá? No sombreado. Lavo o pincel, fecho a tinta e agora vamos voltar à cerquinha. Aqui a cerquinha. A cerquinha, ó, ela tem duas travessinhas, né? Você pode fazer ela ao contrário, mas eu acho que as travessinhas tem que ficar pra frente. Aqui que nós vamos colar ela bem aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou decorar toda a minha casinha. Viu que bonito que ficou, olha? Deu um contraste, né? Esse branco no caramelo. Cerquinha branca sempre fica mais bonita, né? Para uma casinha campestre. Eu vou usar, ó, essas três cores aqui, ó. Fazem um trio perfeito, hein? Do volume cetim. Cristal, verde, granizo e pirita. Três cores de volume cetim. Volume cetim, que é uma textura, uma massa textura em colorido. Já vem colorido, não precisa você pintar. Em tubos. Bom, para colar a cerquinha, eu vou usar o silicone, tá? Já vou deixar o silicone aqui no jeito, porque é vapt-vupt. Então, primeiro, já vou abrir aqui, vou testar o volume cetim. Sempre teste antes no paninho, ó. Tá saindo legal? Tá. Então, vou fazer o seguinte. Vou ver onde que marcar aqui, ó. Bem aqui, ó. Tira a cerquinha. Olha aqui. E vou desenhar o meu galho. Olha aqui. Mais um aqui. Invente, ó. Vamos ver aqui onde ele vai pegar. Aqui. Outro galho aqui. Solte a mão. Pegue na bisnaga assim, ó, bem para trás. Fica mais fácil de trabalhar, tá? Ok? Então, eu fiz o galho principal. Agora, vou colocar um pouquinho de silicone aqui na cerquinha. Pouquinho, para não vazar, tá? Bem pouquinho, uma gotinha. E vou colar antes que o volume cetim seque. Olha bem onde você vai colar e pressione. Aqui, ó. Tá? Eu gosto de usar o silicone porque o silicone gruda na hora aqui. Eu uso ele, além de fazer o 3D com ele, para rechear aquelas figurinhas da decoupagem 3D, eu uso o silicone também para colar algumas coisas assim. E agora, vamos fazer as florzinhas. Vamos fazer aquelas florzinhas. Os milzotezinhos. Então, olha aqui. Para fazer os milzotes, eu vou precisar de um palito. Deixa eu ver se eu encontro um palito. Aqui, eu tenho aqui um palito. Então, palitinho, você pode usar qualquer palito, espetinho, palito de dente, qualquer um. Então, vamos lá. Experimenta antes, né? Lembra que eu te falei? Experimenta antes. E vamos começar fazendo aqui os milzotinhos.
limpo o bico do volume cetim. Então, olha aqui. 5 bolinhas. Puxa elas pro meio, para ela fazer a pétalazinha, ó. Aí, quantas florzinhas você quiser. Vamos por aonde? Aqui. Não deixa secar. Já puxa antes, que ela já forma uma pelezinha em cima, né? Então, vai limpando a ponta do palito. Aí. E assim você vai enchendo todo o raminho aqui, o galinho de flores. Para completar as florzinhas, você coloca os pistilinhos amarelinhos aqui no centro. Opa! Ó, quando acontecer isso, tira com o próprio palito, ó. Você pode esperar ela secar um pouquinho mais para colocar o miolinho. Aí ela, quando ela seca, ela afunda um pouquinho, né? Aí você consegue pôr um miolinho. Então, olha aqui. Para você fazer as folhas, você faz a mesma coisa. Faz aquela gotinha e puxa. Faz a gotinha e puxa. Então, com isso, você tem o detalhe da folha. A florzinha são 5 bolinhas e a folhinha é somente uma bolinha que você puxa na direção que você quer que a pontinha da folha fique. Também eu fiz aqui os matinhos, aqui na parte de baixo, né, com o mesmo volume cetim verde, cristal verde, e ainda coloquei umas borboletinhas. A borboleta você vai trabalhar com o volume cetim chumbo, que é esse aqui, ó, o preto, tá? Então você faz primeiro o corpinho, enquanto tá úmido você puxa as anteninhas da borboleta, e aí 4 bolinhas puxadas pro centro, fazem a asinha da borboleta. Aqui, olha esse detalhe. Aqui eu fiz somente um ladinho. Então, eu curvei um pouco o corpo da borboleta, puxei as anteninhas e somente 2 bolinhas eu puxei e fiz uma borboletinha de lado. Então, essa é uma ideia, né? Aqui ele já tá seco, porque eu já terminei, já finalizei. Deixei ele secar, ó, e quando ele seca, ele endurece, fica assim bem duro. E o ideal agora, antes de colocar aqui nos buraquinhos os ganchinhos porta-chave, é passar o verniz. O verniz ideal para cá seria o verniz fosco. O verniz fosco tem um detalhe que você precisa saber. Quando você for usar, não use direto, é necessário que vocês mexa até o fundo, porque geralmente ele assenta aqui no fundo. E se você não mexer, você acaba usando somente a água dele, tá? E aí você vai aplicar o verniz fosco em toda a peça. Ele vai dar uma textura diferente ao seu trabalho, principalmente ao volume cetim. Você aplica, ó, de tanto mexer, ele espuma um pouquinho, né? Não faz mal. É importante que quando você for trabalhar, o pincel esteja assim, super limpo. Porque o verniz fosco, ele é muito forte e ele acaba soltando a sujeirinha do pincel, hein? Esse é um detalhe importante para você saber. Se você sentir que o teu trabalho começa a mudar de cor, você dá uma limpada no pincel, ó.
Não fique pincelando, simplesmente aplique. Ele, quando ele está molhado, ele brilha. Quando ele secar, ele fica diferente. Dá um acabamento assim aveludado ao trabalho, tá? Isso também, além de deixar bem bonito o teu trabalho, ele protege, porque você vai colocar esse porta-chave na parede e ele vai de vez em quando precisar passar um paninho úmido para tirar as gordurinhas dele, né? A sujeirinha aqui do tempo, assim, que acontece isso naturalmente. Então, olha aqui, passou o verniz, inclusive aqui no telhado. Ele muda assim o tom porque ele está molhado, mas depois que secar, ele volta ao normal, tá? Ele não fica brilhante nem espumante desse jeito. Pode até secar no secador se você quiser. Vamos pendurar nossa casinha, nosso porta-chave?